Olá, alunos! Hoje a aula de Direito Civil 1, parte geral, e o conteúdo da nossa aula é sobre os fatos jurídicos, pelos quais nós falaremos sobre os fatos jurídicos em sentido amplo e parte aí do estudo dos negócios jurídicos. Bom, primeiramente nós temos que entender o que é fato jurídico. Fato jurídico eu estou falando aqui em sentido amplo. Um fato, gente, é um acontecimento. Por exemplo, é o que vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo agora, isso é um acontecimento. Eu estou respirando, é um acontecimento. Todos os acontecimentos, eles são considerados como fatos. Contudo, somente aqueles que são valorados por nós, seres humanos, é que eles se tornam fatos jurídicos. Nós valoramos algo, um acontecimento, de forma positiva, incentivando que aquilo ocorra, e também de forma negativa, vedando que aquilo ocorra sob penas. O fato jurídico, quando ele é normatizado, passando, positivado, ele se transforma no direito. Então, vale aqui aqueles ensinamentos que vocês pegaram no início, lá no primeiro período, sobre a teoria de tridimensional direito. Fato, valor e norma transforma-se num direito. Os fatos jurídicos em sentido amplo têm duas espécies. A primeira espécie é a espécie natural, chamada fato jurídico em sentido estrito, e também temos a espécie fato humano ou ato jurídico em sentido amplo. Os fatos naturais ou fatos jurídicos em sentido estrito, eles são fatos jurídicos que ocorrem derivados da natureza. Já os fatos humanos ou atos jurídicos em sentido amplo são os fatos que necessitam da nossa vontade, da nossa interação. Os fatos naturais, eles se subdividem em ordinários e extraordinários. Os ordinários são aqueles já esperados, a exemplo do nascimento, da morte, da maioridade. E nós temos os extraordinários, são aqueles que não são esperados, a exemplo de terremotos, de maremotos e por aí em diante. Já os fatos humanos ou atos jurídicos em sentido amplo, eles se subdividem em lícitos, aqueles que são atos conforme o ordenamento jurídico, seguindo o que o ordenamento jurídico nos preceitua como positivo. E nós temos os atos jurídicos ilícitos, são aqueles desconformes ao ordenamento jurídico, pelo qual ocorre um dano e precisa ser reparado. Os atos jurídicos lícitos, eles se subdividem em sentido estrito ou meramente lícito, em negócio jurídico e fato jurídico. Os atos lícitos em sentido estrito, ou chamados atos meramente lícitos, aqui ocorre uma manifestação de uma mera intenção, e essa intenção já tem na lei um efeito pré-determinado. Exemplo, quando você ocupa um peixe, passando em um rio particular, rio público. A ocupação é um fenômeno pelo qual você adquire a propriedade de um bem que não tem dono. Então veja que o peixe passando por um rio público, ele não tem dono. E se acaso você o pescar, o direito já traz o fenômeno da ocupação com o efeito pré-determinado que é adquirir a propriedade dele. Então, é uma mera intenção pelo qual existe já um efeito pré-determinado na lei. Já os negócios jurídicos ocorre uma manifestação de uma vontade qualificada. Uma vontade qualificada é aquela que visa adquirir, conservar, modificar ou extinguir direitos. Essa vontade qualificada tem interesse em um fim prático, que ele é permitido pela lei, só que gera efeitos bastante variados, N efeitos, deixa eu colocar assim. Exemplo da compra e venda. A compra e venda, quando você transmite um bem adquirindo outro, por exemplo, vendendo um celular e adquirindo um valor, você transmite direitos de propriedade recíprocos, dinheiro e bens, além, se nós observarmos a possibilidade dos frutos que aquele bem vem. Por exemplo, esse celular está me dando como fruto a possibilidade de dar aula a vocês. O ato fato jurídico é aquele pelo qual, apesar de ser uma ação humana, o ser humano ele não tem nenhuma intenção ou vontade de ter aquele fim pretendido, mas o fim pretendido chega a ele e o nosso ordenamento coloca isso como um fato resultante. Exemplo do achado de tesouro. Se alguém, através de seus requisitos, encontrar o tesouro em terreno alheio, tem direito a ficar com 50% do tesouro e a outra metade fica com o proprietário. Veja que as pessoas, como requisito do achado de tesouro, aquele que estava fazendo não estava procurando um tesouro, estava, por exemplo, cavando um poço e encontrou um tesouro. Ele terá direito de ficar com 50% deste tesouro encontrado. Então,
Passando aí para o negócio jurídico, que é o que nós vamos estudar especificamente agora. A gente vai chegar também a estudar um pouco mais mais fundo esse ato lícito em sentido estrito, assim como o ato fato jurídico. Então, a gente vai focar no maior dos atos lícitos, que é o negócio jurídico. Eu trouxe um conceito para vocês de negócio jurídico, de Francisco Amaral, vocês também têm aí no resuminho de vocês, que abre aspas. Por negócio jurídico, deve-se entender a declaração de vontade privada destinada a produzir efeitos que o agente pretende e o direito reconhece. Tais efeitos são a constituição, modificação ou extinção de relações jurídicas de modo vinculante, obrigatório para as partes intervenientes. De qualquer modo, o negócio jurídico é o meio de realização da autonomia privada e o contrato é o seu símbolo. Vou pegar aqui já entrando, por exemplo, o conceito, a gente vai falar da finalidade negocial. O negócio jurídico ele tem uma finalidade negocial, que é essa vontade qualificada de adquirir, conservar, modificar ou extinguir direitos. Os efeitos dessa aquisição, conservação, modificação e extinção, eles são reconhecidos pelo direito, tá? Mas pretendidos pelo agente. Os efeitos são tão variados, que não dá para se prever cada um. Por exemplo, a propriedade ela tem efeitos que refletem tanto na própria pessoa como na toda a sociedade. Quem tem uma fazenda, claro que poderá plantar em rega o que quiser, mas ele não poderá, por exemplo, desmatar beiras de rios, porque socialmente e ambientalmente isso é vedado. Então existem várias possibilidades, vários efeitos que são reconhecidos pelo direito, mas não tem como ser individualmente. Então o negócio jurídico produz efeitos variados, ao contrário do ato jurídico em sentido estrito, que o efeito já é pré-determinado, ele já foi lembrado pela lei. Vamos lá, a finalidade negocial nós temos a aquisição, conservação, modificação e extinção de direitos. A aquisição de direitos ocorre quando a pessoa incorpora ao patrimônio um direito e a sua personalidade jurídica. A aquisição de direitos ela pode ocorrer de forma originária ou derivada. A forma originária é aquela que não há qualquer manifestação ou qualquer interferência de um titular anterior. É o exemplo do peixe, pelo qual o peixe não tinha nenhum proprietário. Então, aquela pessoa que o pesca se torna o primeiro proprietário do peixe. Já a aquisição derivada, ela necessita de uma interferência de um proprietário anterior. É o que é exemplo da compra e venda, pelo qual uma pessoa voluntariamente transmite a propriedade para uma outra pessoa e essa se torna o novo proprietário. Esse novo proprietário irá adquirir tantos os pontos positivos e negativos. Positivos, por exemplo, acabou de ganhar a propriedade. Pontos negativos, se acaso essa propriedade for um bem móvel hipotecado, ele também estará se responsabilizando pelaquela hipoteca que ele comprou, que caminhou junto como acessório do bem. A finalidade negocial ela também pode ser gratuita ou onerosa. A forma gratuita é quando somente o adquirente tem vantagem. A gente vê isso na doação, pelo qual a pessoa do donatário que recebe a doação, ele não precisa fazer nada para o doador, ele somente recebe e fica feliz com aquilo. A onerosa é quando há tanto adquirente como transmitente, eles têm que passar prestações recíprocas. É o exemplo lá da locação, por exemplo, pelo qual uma pessoa fornece um imóvel para alguém e a pessoa, para usar daquele imóvel, ela tem que pagar por aquele uso. Então, há vantagens recíprocas aí, há contraprestações. Além disso, a aquisição de direitos ela pode se dar a título singular ou a título universal. Vamos imaginar um testamento. E uma pessoa tem como patrimônio um carro, uma fazenda e uma casa. A título singular seria o caso de o testamento estar passando um legado. O legado é quando há transmissão de uma propriedade específica para alguém específico. Exemplo, o testador deixa o carro. O carro vai ficar para o meu herdeiro X. Então, aquele legatário X. O legatário, que é o nome de quem recebe o legado, irá receber somente o carro. Agora, se nós pegarmos a título universal, uma pessoa recebe uma universalidade de direitos. Ela recebe todos os direitos. O que representaria, por exemplo, de um testamento, uma pessoa deixar 20% do seu patrimônio, de todo o seu patrimônio. Esses 20% de todo o patrimônio, para um herdeiro, ele pode representar ou não aquele carro. Então veja que a título singular há um bem singular, há uma determinação sobre o bem. E a título universal, nós temos todos os direitos
incluídos. Pode chegar o herdeiro, no caso do título universal, receber o carro ou não. Pode receber a casa ou pode receber a fazenda. Já para a conservação de direitos, nós temos a forma preventiva e a forma repressiva. A forma preventiva é aquela pelo qual o dano ainda não ocorreu e a pessoa está se prevenindo, se assegurando de que ela não ocorra. A forma repressiva é quando o dano já ocorreu e ele pretende já uma reparação. A conservação preventiva ela pode ser de natureza extrajudicial ou ela pode ser de natureza judicial. A natureza extrajudicial é aquela que ocorre sem qualquer interferência do Poder Judiciário. O exemplo de uma fiança, onde uma pessoa presta um negócio jurídico principal, e ela tem um fiador. Verifica que a fiança seria uma garantia de se acaso o devedor principal não pagar, o fiador serviria para o pagamento dessa dívida. E ela também pode ser de natureza judicial, é aquela pelo qual a interferência do Poder Judiciário, eu coloquei como exemplo para vocês a busca e apreensão, é aquela pelo qual, prevenindo que a pessoa possa vir a sumir com o bem, você requer e o juiz defere a busca e apreensão dele para que ele fique guardado em determinado lugar para que um depositário o guarde e o zele. E nós temos a conservação repressiva, aquela que se faz como regra através do Poder Judiciário, nesses litígios, nos processos em normal que nós temos aí na Justiça, ou pelo autotutela, que é a exceção, que é aquela onde você usa a sua própria força para se defender. Nós conseguimos ver isso muito bem na legítima defesa, pelo qual, por exemplo, uma pessoa querendo lhe furtar, você consegue, pela força razoável e proporcional e imediata, de se defender daquele que tenta lhe buscar. Então, sem qualquer interferência do Poder Judiciário. A modificação de direitos, ela pode ocorrer tanto sobre os sujeitos do negócio jurídico, como o próprio objeto do negócio jurídico. Se ela for sobre o objeto do negócio jurídico, ela se diz objetiva, e se ela for quanto aos seus titulares, quanto aos sujeitos, ela se diz subjetiva. A modificação objetiva ela pode ocorrer na forma qualitativa ou quantitativa. A forma qualitativa tem a ver com sua qualidade, o conteúdo, uma modificação de seu conteúdo por outro da mesma espécie. Exemplo, eu tenho um crédito em dinheiro para receber de alguém, só que a pessoa, ao invés de me dar dinheiro, ela me dá em carro e eu recebo. Verifique que o objeto do negócio jurídico alterou, antes dinheiro passa a ser um carro. E ela também pode ser quantitativa, relativa ao seu conteúdo, ao seu volume e extensão, seja para mais ou seja para menos. Ocorre, por exemplo, num instituto chamado aluvião, pelo qual, por força natural lenta, imperceptível, você tem uma propriedade imóvel e tem um rio ou mar próximo, e o rio ou mar próximo ele vai secando, a terra vai acrescendo a sua quantidade de terra, aumentando a sua propriedade. Então veja que há um acréscimo quantitativo, já que a sua propriedade de terras secas está sendo aumentada por essa força natural bem lenta e imperceptível. Já quanto à modificação subjetiva, que é sobre os sujeitos, ela pode ocorrer inter vivos, ou seja, enquanto as pessoas estão vivas, exemplo da compra e venda, onde o mesmo objeto passa de um titular para um novo titular, ou pode ocorrer causa-morte, que é em razão da morte, onde o mesmo objeto é transmitido de um titular para outro, mas porque uma pessoa, o antigo, morreu. É o que nós vimos na herança. A extinção de direitos, pela qual o direito é extinto, se encerra, ela pode ocorrer de forma subjetiva, objetiva ou quanto ao vínculo jurídico. A forma subjetiva tem a ver com seus titulares. Nós podemos ver no caso de extinção subjetiva, a própria morte, pelo qual uma pessoa que era o titular de um direito, ela morre e novos titulares se apresentam para aquela propriedade. Já a objetiva tem a ver com o objeto, exemplo, quando o objeto se perece, quando ele se perde pelo uso ou por alguma razão adversa, o próprio objeto deixa de existir ao ter a sua utilidade e o direito que sobre ele recaía é extinto. Quanto ao vínculo jurídico, nós conseguimos ver o exemplo da prescrição, pelo qual uma pessoa tem um vínculo jurídico com uma pretensão, mas que se acaso ele não utilizar por um determinado tempo, essa pretensão está extinta, está prescrita. A prescrição é um assunto que nós vamos ver ainda no final desse semestre, no estudo ainda de prescrição e decadência. A teoria do negócio jurídico. Nosso Código Civil, a diferente do Código anterior, aplica a teoria dualista, pelo qual separou o negócio jurídico do ato lícito. Antigamente, o ato lícito estava englobando
todo o negócio jurídico, ao contrário, o negócio jurídico estava englobando todo o ato lícito. Atualmente foi considerado um negócio jurídico somente uma espécie de ato lícito. Nós vimos lá o ato jurídico em sentido estrito, o negócio jurídico, o ato fato jurídico. Então, os três são, num conjunto, atos lícitos, e o negócio é só um exemplo deles. No negócio jurídico, há uma composição de interesses pelos quais as partes combinam. Esse regramento bilateral geralmente é formalizado através de contratos. Essa manifestação de vontade, nós já vimos, tem uma finalidade negocial, que é adquirir, conservar, modificar ou extinguir direitos. Como exceção, há negócios jurídicos unilaterais, pelos quais somente a vontade de uma pessoa é suficiente para que o negócio jurídico seja formalizado. O que nós vamos ver através do testamento, pelo qual, se eu, por exemplo, quiser deixar um testamento para alguém, basta somente a minha vontade de querer testar e efetuar o testamento, para o testamento já estar válido. Classificação dos negócios jurídicos. O primeiro critério para nós classificarmos, nós temos quanto ao número de declarantes ou de manifestações de vontade. Por esse critério, os negócios jurídicos podem ser unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. Os negócios jurídicos unilaterais, são aqueles que nós acabamos de falar, são aqueles que aperfeiçoam com a única manifestação de vontade. Vejam, gente, que é a manifestação de vontade das partes, de uma parte, tá? A parte não necessariamente é uma só pessoa, podendo ser uma ou duas pessoas serem uma parte só. Por exemplo, quando nós falamos de propriedade de pessoas casadas, nós temos de uma parte, tá, ambos os cônjuges, e do outro nós temos aí, se for vender, né, outra parte alguém que for comprar. Então vejam que partes, quando nós falamos parte, pode ser uma ou mais pessoas, mas é uma única parte. Esses negócios jurídicos unilaterais, eles subdividem-se em receptícios e não receptícios. Os negócios jurídicos unilaterais receptícios são aqueles que, apesar da manifestação ser de somente uma parte, para os efeitos começarem, eu tenho que informar o meu destinatário. É o exemplo, por exemplo, da revogação de uma procuração de um advogado, pelo qual, se eu contrato um advogado, se eu quiser revogar, que é um ato unilateral meu, eu faço um negócio unilateral, a validade começa, mas para o efeito realmente começar, eu tenho que comunicar meu advogado. Enquanto eu não comunicar o meu advogado, ele, ainda sem qualquer notícia, estará me defendendo em um processo. Então, essa é a natureza receptícia. A natureza não receptícia é aquela pelo qual, apesar de ser da minha única manifestação de vontade, eu não preciso comunicar ninguém para que a validade dos efeitos já comecem. É um exemplo do testamento que eu passei para vocês, pelo qual, pela minha única vontade, eu posso deixar por testamento meus bens para alguns de vocês aí, alunos. Eu não precisaria comunicar qual, que o testamento já estaria com sua validade perfeita. Nós temos os negócios jurídicos bilaterais, que é a regra, tá? Que são a regra, pela quais eles manifestam pela manifestação de da vontade de duas partes, tá? Lembrando que cada parte pode ter mais de uma pessoa. Os negócios jurídicos bilaterais se subdividem em simples e sinalagmáticos. Os negócios jurídicos bilaterais simples são aqueles onde há vantagem somente para uma das partes. A gente consegue ver isso, por exemplo, numa doação, pelo qual uma pessoa perde seu patrimônio doando para alguém e a outra recebe ganhando e não precisa fazer nada para o seu doador. O donatário recebe livre de qualquer contraprestação. Já os sinalagmáticos ocorrem ônus e bônus recíprocos. É o exemplo da compra e venda, pelo qual uma pessoa perde seu patrimônio vendendo para alguém, mas ele ganha porque a outra pessoa lhe pagou. Então veja que há prestações de um de entregar um bem e a outra de pagar. E existem também os negócios jurídicos plurilaterais, que elas se manifestam, se aperfeiçoam, né, com manifestação de vontade de várias partes, mais de duas, o que nós conseguimos ver através de um contrato de sociedade, como exemplo, de mais de dois sócios, onde, tendo mais de dois sócios, cada um manifesta a sua vontade para o futuro daquela PJ, daquela pessoa jurídica. Pelo critério das vantagens patrimoniais, o negócio jurídico pode ser gratuito, pode ser oneroso, pode ser neutro ou pode ser bifronte. O negócio jurídico gratuito é aquele que só há vantagem para uma das partes, o que a gente viu como exemplo a doação, pelo qual uma pessoa doa, chamada doador, e outra pessoa que recebe, chamada donatário, recebe esse patrimônio sem qualquer contraprestação. Vem a primeira pergunta: todos os negócios jurídicos gratuitos são negócios jurídicos bilaterais simples? Não, existem negócios jurídicos gratuitos unilaterais. A exemplo do testamento.
pelo qual uma pessoa, pela sua única manifestação de vontade, dispõe de seu patrimônio gratuitamente para outra, e quando ela morrer, a pessoa que receber não terá que pagar nada ao falecido, mesmo até morreu, né? Então veja que os negócios jurídicos gratuitos não são exclusivamente bilaterais simples. Já os negócios jurídicos onerosos são aqueles em que há vantagens para ambas as partes. Eu ganho algo e a outra pessoa também ganha algo. Eu tenho que fazer algo e a outra pessoa também tem que fazer algo. O que nós vimos na alocação, na compra e venda, elas se subdividem em comutativos, onde há prestações certas e determinadas, e eu conheço, no momento em que eu iniciei o negócio jurídico, qual seria a minha vantagem, exemplo de uma compra e venda, pelo qual a pessoa paga um valor e já sabe exatamente o que vai adquirir. Temos também os negócios jurídicos onerosos aleatórios, onde as vantagens não são previamente conhecidas, o que nós conseguimos observar como exemplo, e que depende de um fato futuro, que a gente consegue ver como exemplo, um bilhete da Mega Sena, pelo qual, apesar de você pagar e ganhar um bilhete, o verdadeiro prêmio só vai ocorrer se acaso os números daquele bilhete forem sorteados. Então, aquele bilhete, apesar de pago por um valor específico, o valor que ele poderia ser depende de um fato futuro. Por isso, de ser um negócio jurídico oneroso aleatório. Se nós observarmos, já que os onerosos precisam de contraprestações recíprocas, todo contrato oneroso é bilateral. Mas, se pegarmos o contrário, não é correto dizer que todo bilateral é oneroso, porque é possível que hajam contratos bilaterais que sejam gratuitos. Exemplo da doação. Na doação, apesar de estar somente uma pessoa passando a outra, o donatário, que é aquele que recebe, ele precisa aceitar. Sem a sua aceitação, a doação não é completada. Então, ele precisa manifestar a sua vontade para que haja a validade da doação. Então vejam que o contrato bilateral ele pode ser tanto oneroso como gratuito, mas todo contrato oneroso é bilateral. Já os negócios jurídicos neutros, eles não estão preocupados sobre a gratuidade e onerosidade de um negócio jurídico, o que eles visam é a destinação do bem negociado. Vejam, por exemplo, vou colocar aqui para vocês numa doação, que apesar de ser um negócio jurídico gratuito, nessa doação consta uma cláusula que é chamada de inalienabilidade, que é impedir que o donatário, aquele que recebe, venda. O negócio jurídico, como geral doação, é gratuito, mas a cláusula em específico que está dentro do negócio jurídico, ela é neutra por quê? Porque ela define que o donatário, ao receber o bem, ele não pode vender a uma outra pessoa, ele não pode oferecer como garantia a outra pessoa. Então veja que isso não é nem gratuito nem oneroso, é mais qual é o destino do bem. A cláusula em específico é neutra, o negócio jurídico doação é gratuito. Mas essa cláusula que proíbe as pessoas de venderem os bens, essa cláusula de inalienabilidade, ela é neutra porque ela não visa nem gratuidade nem onerosidade, mas sim a destinação do bem. No exemplo dado, o donatário, para receber a doação, teria que aceitar não vender ele posteriormente. Já os negócios jurídicos bifrontes são aqueles que podem ser tanto onerosos como gratuitos a depender da vontade das partes. Tá? O que nós temos como exemplo aqui, por exemplo, o que eu coloquei, por exemplo, para vocês aqui é o mútuo, pelo qual é aquele empréstimo, né, feito de uma coisa, vocês vão ver isso em contratos, eu vou reduzir, tá? Você empresta uma coisa móvel fungível e no futuro você recebe ela novamente ou outra da mesma espécie, qualidade ou quantidade. O contrato de mútuo, ele é um contrato originalmente gratuito. E por ser originalmente gratuito, assim como todos os negócios originalmente gratuitos, que por lei se permite se transformar em onerosos, são chamados esses de negócios jurídicos bifrontes. Então, somente aqueles em que a lei não é a vontade das partes, a lei permite que um negócio jurídico originalmente gratuito possa se tornar um negócio jurídico oneroso. Exemplo do mútuo, eu te passo um bem, por exemplo, uma maçã, para você me devolver no futuro. Eu posso tanto fazer isso de forma gratuita, me devolva a maçã no futuro, ou eu posso fazer isso de forma onerosa, além da maçã me dê um pouquinho de valor. Então, o negócio jurídico bifronte ela só ocorre quando a lei permite que o negócio jurídico gratuito possa se tornar oneroso. A lei, não há possibilidade do vice-versa, ou seja, não há possibilidade de um negócio jurídico originalmente oneroso se tornar, por vontade das partes, um negócio jurídico gratuito. Tá? E nem todo contrato que é gratuito, ele pode se tornar oneroso por vontade das partes. Existem alguns negócios que eles estão impossibilitados de ser transformados de gratuito para oneroso. Exemplo, a doação.
A doação não pode se tornar onerosa porque senão perderia o seu objeto. Ora, se eu sou doador de um bem para um donatário, se por acaso eu exigir algo em volta desse donatário, eu não estarei doando. Na verdade, eu estarei fazendo uma compra e venda. Então, não seria um instituto da doação. Então, nem todo negócio jurídico gratuito pode se tornar oneroso porque as partes o querem. Outro critério, quanto ao momento de produção dos efeitos. Pelo critério momento de produção dos efeitos, nós temos que eles podem ser intervivos ou podem ser mortis causa. Os negócios jurídicos intervivos são aqueles que produzem efeito enquanto as partes estão vivas. Exemplo, quando a pessoa casa. O efeito do casamento já é imediato às pessoas. Já os negócios jurídicos causa-morte são aqueles que produzem efeito somente depois da morte. Ocorre, por exemplo, com o testamento. Se eu, por acaso, agora, para fazer um testamento num cartório para um de vocês, o efeito só vai começar no momento em que eu morrer, porque a propriedade só vai ser de vocês se acaso eu vir a falecer. Os negócios jurídicos mortis causa, eles são definidos como nominados ou típicos, ou seja, somente aqueles que estão estritamente na lei. Já os negócios jurídicos intervivos, eles podem ser tanto aqueles que têm um nome específico na lei, exemplo da compra e venda, locação, comodato, mútuo, vocês vão ver todos esses, como contratos que não têm um nome específico. Seguindo pelo menos o regramento do direito contratual, que vocês vão ver um pouco mais à frente, um contrato pode existir sem ter um nome já especificado na lei. Já os negócios jurídicos mortis causa só existem aqueles que a lei já predefiniu. Quanto ao critério modo de existência, os negócios jurídicos podem ser principais e acessórios, o que lembra para vocês o estudo que nós falamos sobre os bens reciprocamente considerados. A mesma ideia de principal e acessório segue aqui, mas vamos modificar aqui para o negócio jurídico. Vamos imaginar uma compra e venda em uma hipoteca? Se nós pensarmos a compra e venda em si, ele é um negócio jurídico principal, porque ele independe sem precisar da existência de qualquer outro negócio jurídico. Então, a compra e venda, ela independe da hipoteca. Existem compra e vendas que existem com ou sem a hipoteca, que é uma garantia de um pagamento. Agora, se nós pensarmos a própria hipoteca, quanto à compra e venda, ela seria acessório, porque ela depende da existência do negócio jurídico principal. Sem um contrato de compra e venda, a hipoteca não existe. Vamos colocar como exemplo da extinção. Nós temos um contrato de compra e venda e sobre esse contrato de venda nós temos uma hipoteca. Vamos imaginar que a hipoteca se extinga porque o credor fala, não preciso dessa garantia, eu sei que você vai me pagar direito. Extinguindo a hipoteca, a compra e venda continua existindo. Então veja que a extinção do negócio jurídico acessório não importou na extinção do negócio jurídico principal. Agora vamos imaginar que o próprio negócio jurídico principal se extingue, por exemplo, com o pagamento da dívida. Uma vez extinta a obrigação da dívida pelo pagamento, para que o bem hipotecado continuaria? Por que a hipoteca continuaria? Então, a extinção do negócio jurídico principal importa a extinção também do negócio jurídico acessório. Princípio da gravitação jurídica universal, pelo qual o acessório segue a sorte do principal. Mesma ideia que nós tivemos no estudo sobre os bens e que também acho que é matéria nossa de TDE. Quanto ao critério, quanto às formalidades a observar, os negócios jurídicos eles podem ser solenes ou formais, assim como eles podem ser não solenes ou de forma livre. Os negócios jurídicos solenes ou formais são aqueles que a lei predetermina uma solenidade, uma formalidade para a sua constituição. É o que nós vemos, por exemplo, na escritura pública, pelo qual ela tem que seguir vários regramentos que nós temos na lei de registros públicos para ela ser completada. Ela não pode ser feita de qualquer jeito, em qualquer papel, em qualquer formato, por qualquer pessoa. Então segue uma formalidade descrita previamente na lei para que seja constituída. Já os negócios jurídicos não solenes ou de forma livre, basta o mero consentimento para a formação, para a sua constituição, pouco importando uma solenidade ou uma formalidade exigida. Inclusive os negócios jurídicos de modelo livre, os forma livre, os não solenes, eles podem ser constituídos de forma verbal, o que a gente vê, por exemplo, na locação, onde locador e locatário podem definir direitos e obrigações de forma verbal, tá? O nosso ordenamento jurídico traz como regra a forma livre para evitar burocracias nos negócios jurídicos. Nós conseguimos ver isso no artigo 107 do Código Civil. Depois dê uma leitura, por favor. Critério quanto ao número de atos necessários, nós temos que o negócio jurídico pode ser simples, pode ser complexo ou pode ser coligado. Os negócios jurídicos simples são aqueles que são constituídos por um único ato. Veja, se o critério é número de atos, os simples são aqueles que somente têm um ato.
Exemplo é a tradição de um bem móvel, a entrega de um bem móvel, um celular para alguém. O fato de você entregar o celular para alguém já constituiu isso. Um ato foi necessário para que a transferência de propriedade ocorra. Já os negócios jurídicos complexos, por esse critério, são aqueles que se constituem por várias declarações de vontade que se completam, sejam elas emitidas pelo mesmo sujeito ou por vários sujeitos, que no final ele busca a sua unidade. Exemplo, quando você compra um bem parcelado, cada parcela é um negócio jurídico que você, várias declarações de vontade que você faz para a formação de um negócio jurídico só, que é o pagamento daquele bem parcelado. Então, aquelas várias declarações, cada pagamento de cada mês, formará no seu conjunto um negócio jurídico compra e venda. Já os negócios jurídicos coligados são aqueles que é formados por vários negócios jurídicos, tá? E esses negócios jurídicos, eles mantêm uma conexão, um vínculo, que une o conteúdo desses negócios, mas cada um tem uma fisionomia própria. A gente vê isso claramente num posto de gasolina, pelo qual temos um posto de gasolina e sobre ele tem, além da venda de gasolina, diesel, álcool, enfim, ali também tem uma lanchonete, ali também tem um lava-jato. Todos eles constituem negócios jurídicos autônomos, tá? Com fisionomias próprias. Contudo, eles são coligados a um fim único, que é cada um lucrar por essa localização. Então, às vezes você fala, eu vou abastecer no posto, ou eu vou comer no posto, ou eu vou lavar o carro no posto. Todos eles coligados, todos eles negócios jurídicos manifestados a um interesse comum. Pelo critério quanto às modificações que podem produzir, os negócios jurídicos ora podem ser dispositivos, ora eles podem ser obrigacionais. Os negócios jurídicos dispositivos são aqueles que têm finalidade negocial, que é constituir, modificar, conservar ou extinguir direitos. O que nós conseguimos observar quando nós comparecemos a um cartório e registramos um bem imóvel. Aquele ato de registro de um bem imóvel faz com que você adquira o direito de propriedade sobre o bem. Já os negócios jurídicos obrigacionais são aqueles que geram obrigações para uma ou ambas as partes através de manifestações de vontade que elas possibilitam, que é o diferencial, é o que possibilita uma exigir da outra o cumprimento de uma determinada prestação. O que nós vemos, por exemplo, na compra e venda em si, pelo qual você, ao pagar um valor, você pode exigir do outro a entrega do bem, seja ele imóvel ou seja pelo registro do bem imóvel. Veja, o próprio registro em si é autodispositivo, porque ele visa adquirir, conservar, modificar ou extinguir direitos. Já a compra e venda, ela poderá fazer com que o titular de uma prestação exija do outro uma contraprestação. A compra e venda é maravilhosa, porque ao você pagar algo, você pode exigir do outro a entrega do bem. Pelo critério quanto ao modo de obtenção do resultado, nós temos que o negócio jurídico ele pode ser fiduciário ou simulado. O fiduciário é um negócio jurídico pelo qual o meio utilizado ele tem mais abrangência do que o próprio fim, que é a sua finalidade. Neste caso, uma parte que é chamada de fiduciante, ela transmite um direito a uma outra parte chamada fiduciário, para que esse fiduciário ou ele devolva o mesmo direito que foi passado, ou ele destine esse direito para outros fins. Eu posso passar, por exemplo, para vocês uma garantia que é chamada alienação fiduciária. Alienação fiduciária em garantia. Pelo qual, por exemplo, uma pessoa chamada fiduciante, para garantir o pagamento de uma dívida principal, ele oferece o direito de propriedade de um bem a uma pessoa chamada fiduciário por um determinado tempo. Quando chegar um final desse tempo, se o fiduciante que transmitiu esse direito de propriedade pagar a dívida principal, como já que essa alienação é só uma garantia, se ele pagar a dívida principal em dinheiro, por exemplo, ele poderá requerer o direito de propriedade que ele passou temporariamente ao fiduciário de volta. Então veja que é um negócio jurídico onde o próprio meio excede o fim. A pessoa não queria transmitir definitivamente a propriedade a outro. Ele queria somente ter uma garantia de uma dívida, nesse exemplo que nós passamos, para que o negócio jurídico principal, que era a dívida principal, fosse adimplida. Então, o negócio jurídico fiduciário é aquele que o meio excede o fim. O negócio jurídico simulado é aquele pelo qual
o negócio jurídico tem uma aparência de realidade, tem uma aparência que é contrária à realidade. A realidade é totalmente outra ao que está disposto no negócio jurídico. Há declarações de vontade, no caso, falsas. É o que ocorre, por exemplo, por uma venda de bem imóvel a um laranja, né? Uma pessoa que nós chamamos vulgarmente de laranja, onde a pessoa não é o legítimo proprietário, mas está escondendo aquela venda para que o ato ilícito não seja observado. Então veja que a realidade é totalmente diversa ao negócio jurídico. Da mesma forma, nós temos um negócio jurídico simulado, se por acaso eu doar para alguém, o contrato está escrito doação, só que eu vou lá e exijo alguma contraprestação, a pessoa me paga. Ocorreu uma simulação porque por contrato escrito eu tenho uma doação, mas na realidade ocorreu uma compra e venda. Tá? Então esse é o estudo dos negócios jurídicos e da sua classificação. Eu espero que vocês coloquem suas dúvidas no fórum criado e, para cômputo da presença da aula de hoje, façam a atividade discursiva. Então, bons estudos e até mais!